Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Timóteo 4, 9 a 18. Lido esse texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. O apóstolo Paulo escreve assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará ou me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Este é o último capítulo desta carta. Estas são as últimas palavras deste capítulo. Estas são as últimas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo antes do seu martírio. Vocês sabem que ele escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. Paulo teve duas prisões em Roma. A primeira delas, nos anos 61 e 62 da era cristã. A segunda, por volta do ano 66, 67 da era cristã. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando, eram judeus, seus compatrícios, e a motivação era o ciúme do ministério de Paulo. Porém, o que estava por trás da segunda prisão era a máquina do Império Romano, era o próprio imperador, com toda a sua fúria na perseguição aos cristãos. Na primeira prisão, Paulo tinha liberdades de receber pessoas, de ensinar tantos outros. Na segunda prisão, ele estava jogado numa masmorra, a masmorra marmetina, um lugar escuro, úmido, fétido e insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, como um pregador do evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso como um malfeitor, como um bandido, como alguém acusado de um gravíssimo crime, de liderar os cristãos no incêndio da capital do império, a cidade de Roma. Na primeira prisão, ele orou para sair, pediu oração para sair da prisão e de fato saiu. Na segunda prisão, ele não pediu oração para sair, ele não orou para sair, porque já escreveu como um homem sentenciado à morte. Vocês sabem que Paulo escreveu a sua primeira carta, depois da sua primeira viagem missionária, na cidade de Antioquia, da Síria,
a sua carta aos Gálatas, quando ele combate a influência perigosíssima dos judaizantes que queriam perverter a pureza do Evangelho, agregando à obra de Cristo outras obras humanas para a salvação. Depois Paulo, na cidade de Corinto, onde ele realiza o final da sua segunda viagem missionária, e onde passou 18 meses, ele escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Depois, na terceira viagem missionária, na cidade de Éfeso, a grande metrópole, capital da província da Ásia Menor, onde ele experimenta um grande e poderoso reavivamento espiritual, e de onde planta igrejas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Ele escreve as suas 2 cartas aos Coríntios. Depois Paulo vai para Jerusalém levar uma oferta para os pobres da Judeia, e ali é preso, e dali ele é trasladado para Cesareia Marítima, e ele fica 2 anos preso em Cesareia Marítima, sendo acusado pelos judeus, por ser cidadão romano, e percebendo que o governador estava prestes a entregá-lo ao Sinédrio, que planejava matá-lo por conspiração, ele opta por ser julgado em Roma, e ele então vai para Roma na sua primeira prisão, e dessa prisão ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. No interregno entre a primeira e a segunda prisão, ele escreve mais 2 cartas, escreve a carta 1 Timóteo, e escreve a carta a Tito. Mas agora, enquanto ele está solto, uma tragédia acontece no império. Talvez a maior tragédia da história do império. E essa tragédia aconteceu no dia 17 de julho do ano 64. A chamada cidade eterna, a cidade de Roma, a mais populosa, a mais poderosa, a mais rica cidade do mundo, na época com mais de 1 milhão de habitantes, é incendiada. Não por um acidente, mas os historiadores dizem que foi incendiada pelo próprio imperador Nero. E ele, vestido de ator, sobe para o alto da torre de Mecenas, ali tangendo a sua lira, assiste o espetáculo das chamas. 7 noites e 6 dias de incêndio. E eu fico imaginando essa cena. Todos nós nos lembramos, com pesar inclusive, o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, quando as 2 torres gêmeas em Nova York foram atacadas por uma ação terrorista, e aquelas 2 torres imensas, símbolo do poder econômico da América, viraram uma bola de fogo e entraram em colapso. Você pode imaginar o que é uma cidade de mais de 1 milhão, a mais poderosa, mais populosa cidade do mundo, ardendo em chamas? 7 noites e 6 dias. Quando o incêndio acabou, 70% da cidade de Roma estava destruída. Quando o incêndio acabou, constata-se que dos 14 bairros da cidade, 10 tinham sido destruídos. E curiosamente, esses bairros que não tinham sido destruídos, eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso dá a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre. E o massacre foi tão cruel que faltou madeira para se fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Quando não tinha mais madeira, então os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Nessas alturas, Paulo, o maior líder do cristianismo, está sendo procurado, está sendo caçado, como líder desses incendiários. E então ele é apanhado, possivelmente em Trode, na casa de Carpo. Não dá para levar sequer os livros, não dá para levar sequer a sua capa já surrada.
e ele é jogado na masmorra mamertina, um lugar sujo, um lugar úmido, um lugar fétido, um lugar insalubre, e é desse buraco que Paulo escreve a sua última carta, a sua carta segundo Timóteo. E eu queria que você, antes de entrarmos na exposição propriamente do texto lido, pudéssemos entender o contexto em que ele escreve essas palavras. Olhe comigo, por favor. Capítulo 2, versículo 9, olha aí. Ele diz assim: pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Preste atenção nisso. Paulo está preso como um bandido. Pense comigo a reputação desse homem. Os fake news da época. Já ouviram falar naquele Paulo, aquele pregador, aquele plantador de igreja? Pois é, ele é um bandido. Está preso. Acusado de um gravíssimo crime. Olha a desconstrução da sua honra, o ataque ao seu caráter, a mancha no seu testemunho. Como se jogasse do alto de uma montanha um saco de penas e não dá para recolher todas mais. Mas olha aí o reflexo disso comigo, capítulo 1, versículo 15. Ele escreve assim para Timóteo: estais ciente, Timóteo, de que todos os da Ásia me abandonaram. Não alguns, não a maioria, todos os da Ásia o abandonaram. Quem eram esses da Ásia? Seus filhos na fé, os membros das igrejas que ele plantou. Ninguém quer mais ser amigo de Paulo, ninguém quer mais proximidade com Paulo, ninguém mais quer qualquer associação com Paulo. Eles estão definidamente prontos a abandoná-lo, não querem convivência com ele. Você já pensou o estrago emocional que isso produz? Você é acusado injustamente, e aqueles que conhecem você, sabem do seu caráter, sabem do seu testemunho, sabem da sua vida ilibada, abandonam você, não querem nenhum contato mais com você. Mas tem mais. Olha o capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim: Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Irmãos, Timóteo era o colaborador mais próximo do apóstolo Paulo, era seu filho na fé. Até Timóteo está cheio de dedos, até Timóteo está constrangido, até Timóteo está com vergonha de Paulo, até seu filho que mais o conhece, com quem mais tem proximidade, está aí cheio de constrangimento, diz: não, eu conheço esse homem, eu sou filho na fé deste homem, esse homem é meu pai espiritual, esse homem não é isso aqui que está falando dele, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor, ele não é um mau caráter, ele não é um criminoso. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 4, versículo 16. Até hoje, irmãos, nas grandes escolas de direito, no Brasil e no mundo, se estuda o direito romano. E não obstante Paulo estar sendo acusado de um crime tão grave, ele ainda tinha direito de defesa. Ele foi para uma audiência. Ele foi para uma audiência onde ele tinha a chance de se defender. E a expectativa de Paulo ao ir para esta primeira defesa, para essa audiência, era encontrar lá alguém que pudesse dizer: não, esse homem não é um bandido, esse homem não é um criminoso, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um incendiário, esse é um homem de Deus, por onde ele passa, ele planta a semente da esperança. O que aconteceu? Versículo 16 diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Eles não foram porque o trânsito estava ruim, eles não foram porque surgiu um imprevisto no dia, não, eles não foram porque de verdade abandonaram Paulo. Olha a dor do coração desse homem. Filhos na fé, gente que o conhecia, gente que poderia ir lá para dizer: não, esse homem não é isso aí não, vocês estão acusando esse homem falsamente, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor. Todos, não alguns, todos o abandonaram. Consequência disso, ele sai dessa audiência recebendo
pena capital, sentença de morte. Ele sai dessa audiência condenado à morte. Olha o capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido já por libação, e o tempo da minha partida, o tempo da minha morte é chegado. Eu chamo a sua atenção para o fato de que ele está escrevendo o texto que nós lemos como um homem no corredor da morte. A grande pergunta, Bispo Gerson, é o que é que um homem no corredor da morte tem para encorajar alguém? Como é que um homem nessa circunstância ainda pode trazer uma palavra de esperança, ainda hoje, para você que está aqui nesta noite? E nessa circunstância é que Paulo vai oferecer-nos 8 princípios de uma vida vitoriosa. E eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, acompanhasse comigo então. Primeiro lugar, primeiro princípio, versículo 9, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. O princípio é este: quando a crise chegar na sua vida, não fique sozinho, procure alguém para estar perto de você. Meus irmãos, a crise chega, e chega para todos. A vida não é um parque de diversões. Nós não estamos blindados numa redoma de vidro. Aqui temos lutas, aqui temos dores, aqui temos frustrações, aqui pisamos desertos tórridos, terreno juncado de espinhos. E nessas horas, irmãos, quando a crise nos encurrala, quando nos sentimos emparedados pelos problemas da vida, preste atenção nisso, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Precisamos ter um amigo do peito, para quem abrir o coração, para quem repartir nossas dores, para quem dividir nossas cargas, com quem dividimos as angústias da nossa alma. Eu não sei quanto a vocês, mas uma das coisas que mais me entristeceu o ano passado, foi ver a quantidade de pastores que cometeram suicídio. A pergunta é: meu Deus, o que é que essas pessoas estavam passando, que não encontraram um amigo para abrir o coração, para dividir a carga, para repartir suas dores? Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu quero encorajar você que está passando uma luta, a não ficar sozinho. Você precisa ter um amigo, com quem abrir o coração, em quem você confia, que não vai puxar o seu tapete, que não vai apunhalar você pelas costas, que vai estender-lhe a mão. Eu me impressiono com Paulo, porque sendo ele o apóstolo Paulo, diz: Timóteo, eu preciso de você, meu filho, vem ficar comigo, vem cá perto de mim. Eu não quero passar o final da minha vida nessa solidão, eu preciso de um amigo, eu preciso de você, venha meu filho, venha depressa, eu preciso de ajuda. Segundo princípio, versículo 10, confira comigo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é esse: não guarde mágoas, não faça registros de mágoas, quando as pessoas decepcionarem você. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, é impossível viver sem enfrentar decepções. As pessoas vão nos decepcionar, e nós vamos decepcionar as pessoas. Se você fizer registro de mágoas, você adoece, você perde a paz,
você perde a alegria, você perde o foco. Porque não é fácil ser abandonado. Em qualquer área da vida, nem pelo namorado, nem pela namorada, nem pelo noivo, nem pela noiva, nem pelo marido, nem pela esposa, nem pelo sócio, nem pelo amigo, nem pelo vizinho, nem pelo parente. Não é fácil ser abandonado por aqueles a quem você amou, a quem você serviu. Não é fácil ser abandonado no final da vida, não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Então, não guarde mágoas, não faça registro de memórias amargas, toque a sua vida, siga o seu caminho, avance. Terceiro princípio, versículo 11, olha comigo a parte B, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio é esse, tenha coragem de pedir perdão e perdoar aquelas pessoas que machucaram você. Para você entender o versículo 11, você tem que entender dois textos da Bíblia. O primeiro deles é Atos 13:13. Está escrito lá que quando Barnabé e Saulo saíram de Antioquia como missionários, esse jovem Marcos os acompanhou como auxiliar deles. Mas em Perge da Panfilha, esse jovem Marcos voltou para a casa da sua mãe, deixando os missionários. A grande pergunta é, por que João Marcos ou Marcos abandonou os dois missionários e voltou para casa? A Bíblia não responde essa pergunta com total clareza, mas temos três inferências, possibilidades. Primeira delas, ele era muito jovem, e ele pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele se decepcionou e voltou. Segunda possibilidade, quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. Lá em Pafos, muda o comando para Paulo. Ele deve ter pensado assim, sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir, mas na liderança do Paulo eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa. Está escrito em Gálatas capítulo 4, versos 14 a 18, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, ou seja, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta-se, que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo chamou em 2 Coríntios 12:7, de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Nota de rodapé, o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou veio de Satanás? E a resposta clara é, veio de Deus. Por que você sabe disso? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que o diabo quer que você seja soberbo? Ele luta todo dia para isso, para fazer de você um balão, um pavão. Mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás esbofeia a cara de Paulo com ele? Porque esse é o papel do diabo. Quando a providência é carrancuda, o diabo chega para você, está vendo aí, você não é crente, você não vai à igreja, você não é fiel, você não é dizimista, está passando luta. Cadê Deus? Se Deus gostasse mesmo de você não estava passando por essa não. Esse é o papel do diabo, querendo sugerir para você que ser crente é viver numa estufa. Não, Jesus nunca prometeu, nem para você, nem para mim, que nós não teríamos aflições. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dizem os historiadores, que essa região de perto da Panfilha, era uma região alagadiça, pantanosa, com grande incidência de malária. Muito provavelmente Paulo pegou uma malária em Antioquia, nessa região de perto da Panfilha, que dava uma dor de cabeça alucinante, que afetava inclusive a visão, e quando Paulo chega na Galácia, os crentes queriam arrancar os olhos para dá-los a Paulo. Então muito provavelmente esse jovem Marcos pensou assim, eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. O segundo texto para você entender essa passagem, versículo 11, é Atos 15, 36 a 41.
Logo depois do concílio de Jerusalém, diz a Bíblia que Paulo chegou para Barnabé e disse assim: Barnabé, vamos fazer a segunda viagem missionária? Vamos visitar as igrejas que nós plantamos? Vamos fortalecer a fé daqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo? Barnabé disse: sim, vamos, Paulo, com um detalhe: o meu primo Marcos quer voltar com a gente. Aí diz a Bíblia que Paulo disse assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde Perge da Panfilha. É claro que o texto é registrado numa linguagem assim muito polida, mas não foi bem assim que aconteceu não, muito provavelmente. Eu vou parafrasear, mas foi mais ou menos assim: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Vamos, Paulo. Agora tem um detalhe, tem uma coisa boa para te contar. O que foi, Barnabé? Lembra do meu primo? Aquele que nos deixou lá na mão, lá em Perge da Panfilha? Pois é, Paulo, ele quer voltar com a gente. Paulo fechou a cara, e eu acho que ele falou assim: você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não, Paulo, ele quer voltar com a gente. Barnabé, esse rapaz não serve para andar comigo ele não vai. Não, Paulo, ele é moço, ele é jovem, inexperiente, vai crescer, vai amadurecer, ele vai ser uma bênção. Comigo ele não vai, Barnabé. Não, Paulo, você está sendo intolerante, vamos dar uma chance para o rapaz, ele vai ser uma bênção. Comigo ele não vai, Barnabé. A Bíblia diz que houve tal desavença entre eles que eles não puderam caminhar juntos mais. Sabe o que aconteceu? Barnabé investiu nesse Marcos aí, levou para Chipre. E esse menino cresceu. Mais tarde esse menino foi discipulado pelo apóstolo Pedro, se tornou um grande líder, escreveu o primeiro evangelho da Bíblia, que é o evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Paulo também foi usado por Deus, foi para outras regiões plantando igrejas, os anos passaram, e agora Paulo está preso, cheio de cicatrizes, no corredor da morte, fazendo uma revisão da sua vida, olhando lá as páginas do seu passado, lembrou do Marcos. Oh meu Deus, o Marcos. Aí ele escreve assim para Timóteo: Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando aqui é que você não perde a sua autoridade espiritual ao reconhecer seus erros e pedir perdão. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não podemos seguir na jornada da vida deixando pessoas feridas pelo caminho da nossa vida. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós temos que ter coragem de construir pontes onde um dia nós cavamos abismos. É hora de você fazer uma revisão no seu coração. Se algum dia você foi rude com alguém, se algum dia você rejeitou alguém, se algum dia você descartou alguém, se algum dia você humilhou alguém, se algum dia você disse para alguém: não, você não serve para mim, você não serve para andar comigo, você não tem capacidade de ser meu companheiro, você está descartado da minha agenda. É hora de você procurar essas pessoas, é hora de você pedir perdão, é hora de você se reconciliar, é hora de você fechar brechas, é hora de você curar feridas, é hora de você pedir perdão e perdoar. Quarto princípio, confira comigo, por favor, versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio é esse: por pior que seja a circunstância que você esteja vivendo, nunca se aparte da palavra de Deus. Irmãos amados, Paulo está preso, Paulo está sendo acusado de bandido, Paulo está sendo abandonado pelos seus filhos na fé, o seu mais próximo colaborador está com vergonha dele. Paulo vai para uma audiência esperando que tivesse lá muita gente para dizer que ele era um homem de Deus, e não aparece ninguém para defendê-lo. Paulo sai desta audiência condenado à morte. O inverno está chegando, Paulo tem nenhuma capa velha para se cobrir, no inverno ele tem, cheio de cicatrizes, velho, abandonado, esquecido. Mas ele escreve para Timóteo, para dizer o seguinte: Timóteo, quando você vier, filho, traz os meus livros, traz os meus pergaminhos, porque enquanto eu tiver um fiapo de vida, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero estudar a palavra, eu quero aprender mais da palavra, eu quero me alimentar mais da palavra, eu quero ser fortalecido pela palavra.
Amados, tem tanta gente que na palavra de Filipe Yancey, estão decepcionados com Deus. Qualquer probleminha se melindra. Qualquer probleminha, não, também Deus não gosta de mim, também eu vou sair da igreja, também não leio mais Bíblia, também não oro mais, também não entrego mais meu dízimo, também eu não quero saber de mais nada. Para desse melindre. Pare com essa hipersensibilidade. Ame a palavra de Deus. A crise bateu a sua porta, estude a palavra de Deus. Você está num vale profundo de dor, estude a palavra de Deus. Você está doente, alimente-se da palavra de Deus. Você está no corredor da morte, alimente-se da palavra de Deus. É ela quem vivifica, é ela quem tonifica as musculaturas da nossa alma, é ela que nos dá força, é ela que nos dá poder, é ela que dirige os nossos passos. Quinto princípio, versículos 14 e 15, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio é este: quando alguém fizer o mal para você, deliberadamente, não tente se vingar, entregue esta causa para Deus. Meus irmãos, nós pastores, e temos vários pastores aqui, sabemos muito bem disso. Tem hora que as pessoas ficam magoadas com a gente, sem a gente saber. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu já passei por isso várias vezes. Alguém chega para mim e diz: eu estou chateado com o senhor. Eu não sei o que é que aconteceu, não sei quando aconteceu, como aconteceu, sei de nada, mas a pessoa está magoada. Sabe por quê? Porque às vezes... Por exemplo, você está com pressa, às vezes chega na igreja apressado, tem um grupinho de 4, 5, 6, 7 pessoas, você chega, inadvertidamente, cumprimenta 1, 2, 3, 4 e passou reto. Ficou um sem cumprimentar. Está vendo aí, ó? Falou com todo mundo, não falou comigo. Está vendo aí, ó? Como é que ele me trata? Fica magoada. E se a pessoa não falar, ela fica magoada a vida inteira, e você nunca vai pedir perdão para ela, porque você não sabe de nada. Agora, uma coisa diferente é quando a pessoa planejadamente arquiteta, planeja, urde, orquestra o mal contra você. É aquela pessoa que celebra quando você chora e chora quando você está feliz. É aquela pessoa que apunhala você pelas costas. É aquela pessoa que puxa o seu tapete. É o Alexandre Latoeiro. Diz os historiadores que foi esse indivíduo que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Seu papel, meu amado irmão, minha irmã, em circunstâncias assim, não é dar o troco. Não é se vingar, porque a natureza humana deseja isso, não é não? Você me fez o mal, pois eu faço o mal para você também. Você falou mal de mim, falo mal de você também. Agora, tem crente que é mais espiritual, não tem coragem de fazer isso. Mas lá por dentro ele diz assim: o seu dia vai chegar e a minha vitória vai ter sabor de mel. E aí quando a pessoa enfrenta uma crise, lá por dentro, você não chega a esse ponto, mas bate palmas no coração. Seu dia chegou. Seu papel não é fazer isso. Meu papel não é fazer isso. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Ele sabe lidar com isso, eu não. Meu papel é perdoar e pagar o mal com o bem. Alguém falou mal de você? Alguém fez alguma coisa para prejudicar você? Perdoe. E mais, peça a Deus uma oportunidade para abençoar essa pessoa, para fazer o bem para essa pessoa. Reverta isso. Na linguagem bíblica, ajunte brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Tome a decisão de espremer o pus da ferida da sua alma
e não guardar mágoas. Toma a decisão de perdoar, de entregar para Deus. Sexto princípio, versículos 16 e 17, confira comigo. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O princípio é esse: ainda que todos abandonem você, rejeitem você, desprezem você, deixem você na mão, você nunca vai estar sozinho, abandonado, porque Deus vai assistir você. Ô irmãos, quando Paulo foi para essa primeira defesa, para essa audiência, ele tinha uma expectativa. Qual a expectativa? Vai ter muita gente lá que me conhece, que sabe que eu não sou um bandido, que eu não sou um malfeitor, que vai sair em minha defesa, que vai falar a verdade, que vai contar quem eu sou. Quando eu chego lá, não tem ninguém. E diz a Bíblia que o fato de não ter ninguém lá para defendê-lo, produz em Paulo uma angústia tal, que ele enfraquece. Seu ânimo vai para o chão. Mas ele disse que, mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças. Só é revestido de forças quem está fraco. Isso me ensina uma verdade tão bonita. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar desamparado. Ainda que no extremo meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Entenda isso. Não importa se o marido abandonou, Jesus não te abandonou. Não importa se a esposa abandonou, Jesus não abandonou. Não importa se o sócio da empresa abandonou, Jesus não abandonou. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu amigo, Ele é o seu consolador, Ele é a sua paz, Ele é a sua alegria, Ele é a sua esperança, Ele é a razão da sua vitória. Ele está do seu lado, Ele está atrás de você, Ele está na frente de você, Ele está acima de você, Ele segura você, quando você não vê mais a presença dEle com você, nessa hora, Ele está carregando você no seu colo. Sétimo princípio, penúltimo princípio. Confira comigo o versículo 21, quando Paulo diz assim para Timóteo: apressa-te, Timóteo, a vir antes do inverno. Eu já tinha dito no verso 9, procura vir ter comigo depressa. Agora ele coloca um adendo, ele coloca uma explicação. Esse depressa, Timóteo, significa o seguinte: venha antes do inverno. Para você entender esse versículo, você precisa recorrer a Atos 27, versículo 9, em diante. Quando Paulo estava indo para Roma, na sua primeira prisão, ele disse para o comandante do navio: não é prudente embarcarmos, o inverno está chegando, os 3 meses do inverno não se navega com segurança. Mas o comandante do navio não deu ouvidos a Paulo, zarparam a si mesmo, e enfrentaram um terrível naufrágio. O que Paulo está dizendo para Timóteo é mais ou menos o seguinte: Timóteo, meu filho, vem ter comigo depressa, mas antes do inverno. Sabe por quê, Timóteo? Se você esperar os 3 meses de inverno passar para você vir, quando você vier, estou mais aqui não, filho, já terá acontecido a minha execução. Ou você vem agora, ou não adianta vir mais. Sabe qual é o princípio? Tem coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter chance de fazer. Oportunidades passam. A hora de você falar para sua mulher, para o seu marido, eu te amo, é hoje. A hora de você botar seus filhos no colo, sejam eles pequenos ou grandes, e dizer eu te amo, meu filho, é hoje. A hora de você falar para o seu pastor, meu pastor, eu te amo, é hoje.
A hora de você visitar uma pessoa que está enferma é hoje. A hora de você enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para alguém que você sabe que está passando uma tribulação, uma necessidade, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Eu não sei quanto a vocês, mas uma das coisas que mais chocam a mim na cultura brasileira são os nossos funerais. E por dois motivos. Primeiro, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto defunto. Já viram? Irmãos, é uma coisa impressionante. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A grande pergunta é se aquele defunto, em vida, quando tinha vida, recebeu algum, ou escutou algum daqueles elogios. E elogiou um defunto, fala, não adianta nada não, ele não vai se alegrar com isso, ele não fica consolado com isso, ele não escuta mais nada. Você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Elogie em vida. Tem gente que assim acha que, não vou elogiar não, porque senão a pessoa vai ficar soberba. Bobagem isso, irmãos. O que a Bíblia proíbe é hipocrisia. É falar uma coisa e sentir outra. Mas se você ama alguém, se você quer destacar o valor de alguém, é bom, é necessário, é legítimo você reconhecer isso. Honra a quem tem honra, elogie. Mas não espera a pessoa morrer para elogiar não, porque depois não adianta mais. Segunda coisa que me choca nos funerais, é a questão das flores. Não é impressionante que defunto receba mais flor do que vivo? Não faz sentido isso não, irmãos. Eu acho que aqui na Igreja de Deus, de Guará, não deve ter nenhum homem assim. Claro que não tem. Você conhece aquele homem pão duro? Conhece homem pão duro? Mão de vaca? Aquele cara que passa a vida inteira, não é capaz de passar numa floricultura para levar um buquê de rosas para a esposa? Aí no dia que a abençoada morre, ele vai na floricultura e manda fazer uma coroa grande, e nem pede desconto também não. Ué, mas para quê? A coitada nunca recebeu um buquê de flores, quando morre uma coroa. Um dia eu fui num funeral em Vitória, eu contei 86 coroas de flores. Precisava contratar um caminhão só para levar as flores. Eu do lado olhando, falei, meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você quer dar flor para alguém, dê em vida. Você quer honrar alguém, honre em vida. Porque o tempo de fazer é hoje, amanhã pode ser tarde demais. Venha antes do inverno. Último princípio, oitavo princípio, confira comigo, versículo 18. Na parte B do versículo está escrito assim: a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém. O princípio é este: a melhor maneira de você encerrar uma carreira é dando a Jesus toda a glória. E eu quero que você perceba isso. O dia da execução de Paulo chegou. E ele não era um criminoso qualquer. Pesava sobre ele a imputação do mais grave crime do império. Talvez fosse o homem mais conhecido no universo religioso do primeiro século. Eu imagino esse carcereiro, responsável por essa masmorra marmetina, indo lá nesse buraco escuro, chamando pelo nome dele, prisioneiro Paulo, e ele responde da masmorra, sou eu estou aqui, e ele é retirado, e levado ao local da sua execução. Mas enquanto ele caminha,
Ele vai fazendo uma revisão da sua vida, e eu acho que ele vai dizendo assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, porque na verdade eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, valeu a pena. Enquanto ele está caminhando, ele vai pensar o seguinte: na verdade, Roma vai me matar, mas não é Roma que vai me matar coisa nenhuma, eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou embaixador em cadeias, e eu na verdade, não é Roma que vai me matar, eu que vou me oferecer, eu não vou me oferecer para Roma não, eu vou me oferecer para Deus, como libação ao Senhor. Na verdade, nem morrer eu vou é partir. A palavra partida aí no versículo 6, é um eufemismo para a morte. E essa palavra partida tem 3 significados no grego. Primeiro, significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz que é descansar das suas fadigas. Segundo significado, era desatar um bote do tronco, atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, essa palavra partida significa levantar acampamento, afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Enquanto ele está caminhando, ele deve estar pensando o seguinte: na verdade Roma me considerou culpado, Nero mandou me executar, eu vou ser degolado, mas na verdade o que me importa não é se Roma me considerou culpado, o que importa para mim é que o reto juiz perante o qual eu vou comparecer, já me declarou justificado, já me disse que eu não tenho mais culpa, então eu estou indo receber a coroa da justiça. Quando ele chega no local da execução, muito provavelmente, o executor deve ter pensado assim: esse homem é o homem que tem a acusação mais pesada, e é o homem mais conhecido nesse império, no mundo religioso. Quem sabe ele tem alguma coisa para dizer antes da execução, que traga alguma revelação nova nesse caso. Prisioneiro Paulo, você vai ser executado agora. Alguma coisa a falar? A declarar? Eu acho que Paulo respondeu assim: sim, eu tenho. Talvez o carcereiro pensou que ele fosse expor a sua mágoa, a sua revolta, sua dor, sua frustração. Mas nesse momento o velho apóstolo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Põe a cabeça no cepo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque o que importa para um homem não é como ele morre, é como ele ressuscita. Como Paulo, você e eu podemos dizer: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. No final, o que importa é que o nosso glorioso Salvador seja exaltado. O que importa é que quando tombarmos aqui, o nosso glorioso Redentor ficará de pé no céu para dizer: vinde, bendito do meu Pai, entre na posse do reino que está preparada para ti desde a fundação do mundo. Eu quero orar com vocês nesta noite. Eu não sei quantos de vocês têm passado as lutas que foram abordadas aqui,
que precisam de vitória, de livramento, de cura, de alívio do fardo, de restauração. Se você está assim, quer de Deus isso, eu quero convidar você para se levantar do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar. Deus está aqui hoje, pronto para salvar, pronto para restaurar, pronto para perdoar, pronto para fazer tudo novo na nossa vida. Ele é o Deus da glória, Ele é o todo-poderoso Deus. Ele conhece o seu coração, Ele sabe as lutas que você está passando, as madrugadas sem dormir, Ele conhece as lágrimas que você chora no recesso do seu quarto, os gemidos pungentes da sua alma, e Ele está aqui hoje para restaurar nossa sorte, para visitar o seu coração, para dizer para você: você não está sozinho, eu estou com você, vou assistir você, vou revestir você de forças. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja, as tuas ovelhas, aqueles a quem tu amas, de quem tu cuidas. Volta o teu rosto para nós nesta noite, Senhor. Contempla aqueles que hoje vieram aqui precisando de um toque da tua mão, do teu perdão, da tua cura, do teu alívio, o alívio da bagagem, precisando da tua paz, de ter paz de espírito para dormir, para viver. Tu conheces os dramas, as lutas de cada um aqui, gente que está sendo acusada injustamente, machucada, ferida, que precisa do bálsamo de Gileade nesta noite. Toca com o teu toque, Senhor, levanta o caído, consola o triste, cura o enfermo, liberta o encarcerado, manifesta o teu poder, quebra as algemas do vício, rompe as barreiras do pecado, transforma aquele coração endurecido em nome de Jesus. Manifesta a tua glória nesta casa, salva o perdido, restaura o ânimo do desanimado, traz de volta o desviado e glorifica o teu nome na vida do teu povo. Oramos por restauração, oramos por salvação, oramos por libertação, oramos pela manifestação da tua glória e do teu poder nesta noite, neste lugar, e a Jesus Cristo renderemos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém.